Fala galera, e aí, tudo bem? Eu sou o Juliano, mais conhecido como Juju. E eu sou o José e a gente quer agradecer a sua presença aqui nesse episódio, né? Hoje a gente tem uma presença ilustre, nosso irmão Alexandre, nosso amigo Alexandre. Ele com certeza vai ter muitas histórias boas para contar. E eu vou passar para você, Alexandre, para você se apresentar, falar quem é você, de onde você veio, tá bom? Fica à vontade, a casa é nossa. Obrigado, José. Obrigado, Juliano. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de vocês, né? Estar aqui nesse podcast, participando desse projeto. Eu sei que é de Deus, Deus tem grandes coisas para fazer através desse projeto na vida de vocês e alcançar muita gente aí, né? A internet tem uma abrangência muito grande. Então, como vocês já disseram, eu me chamo Alexandre, sou filho de José e de Maria, mas não sou Jesus, né? Nasci 2 de março de 79, lá na cidade de Recife, Pernambuco. Sou pernambucano da Gema, torcedor do Sport Clube do Recife, legítimo campeão de 87. Tô Tem aqui. polêmica isso aí. Então, sou o quarto filho de uma família de seis filhos. Infelizmente, mamãe perdeu 2 filhos ainda muito jovem, muito cedo. E hoje, dos vivos, né, eu sou o filho homem mais velho. Legal. Legal. Eu achei legal você falar que você é pernambucano, porque a gente aqui é de Brasília, né? E aqui tem muita, né, muita raiz do Nordeste mesmo. Inclusive, eu sou metade da minha família é nordestina mesmo, da Paraíba, né? E eu conheço Pernambuco também, já fui algumas vezes. É um estado maravilhoso, né? Legal. E pode falar, Juliano. Não, e é isso, a gente está muito feliz de receber você aqui, mas antes eu queria só deixar um recadinho aqui para a galera, né? Que está assistindo aí o nosso podcast, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Não esqueça de compartilhar, porque esse bate-papo de hoje aqui tem muita coisa interessante, com certeza vai edificar a vida de muita gente. É isso, Alexandre, você já se apresentou, né? E como a gente estava conversando anteriormente, nosso podcast ele tem uma pegada evangelística e a gente está aqui para falar de Jesus, falar o que ele fez, como ele transformou a nossa vida. E eu queria que você começasse, né, falando um pouco de quem era você antes de conhecer Jesus, como que foi a sua vida, as experiências que você teve e, o mais importante, né, a virada de chave, como aconteceu, quando foi, em que circunstâncias, para a gente conhecer melhor você. Legal. Para poder falar nisso aí, eu vou ter que voltar no tempo, né? Entrar no túnel do tempo e lembrar que minha mãe, na verdade, foi a precursora, né, do evangelho lá em casa. Mamãe e papai viveram um episódio traumático ali em 88, 89, retornando de um casamento de um sobrinho do meu pai, um primo meu. E nesse retorno para casa, eles foram cercados por alguns criminosos e que pegaram, né, separaram os homens das mulheres e tentaram fazer mal com o pessoal. E minha mãe foi uma dessas mulheres que foi vítima desse evento, né, dessa ação traumática. Mas o Senhor deu forças para ela conseguir se desvencilhar daqueles caras. Enfim, foi uma história bem extensa, né? E ela, com esse livramento que ela teve de Deus, ela não experimentou um estupro, né, que era um medo que a gente tinha que pudesse acontecer com ela, ter ser assassinado naquele momento. E ela conseguiu pedir socorro, algumas pessoas ajudaram. E mamãe, antes desse evento, ela já vinha numa busca por Deus muito grande. Mamãe tem uma história de vida bem difícil também. E ela vinha buscando Deus em várias religiões. Ela passou pela religião Seixanoe, ela passou pelo espiritismo Umbanda, ela passou pelo catolicismo e ela vinha procurando a Deus. Ela dizia que tinha uma sede muito grande de Deus. E depois desse evento traumático, nós tínhamos alguns vizinhos que já eram evangélicos há bastante tempo e tentavam falar de Jesus para ela e ela não dava espaço para o pessoal falar. Mas o momento era muito fértil para isso, né? Sim. Aí fizeram aquela visita, fizeram uma oração por ela, ela se sentiu muito acolhida e ela resolveu aceitar o convite deles de visitar a igreja deles, uma igreja presbiteriana do Brasil que fica lá em Recife. E ela foi à igreja, chegando lá, ela teve um encontro com o Senhor. E ela passou aquela fase inicial dela ali, muito feliz e buscando o Senhor intensamente, e levou os filhos, né, a reboque. E assim, a gente não tinha muita opção, né? Era ir ou ir, não tinha muito o que fazer. E você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. Aí nós fomos levados por mamãe para a igreja presbiteriana. E lá nós começamos a frequentar a escola bíblica dominical, nós começamos a frequentar cultos de oração, cultos de doutrina, e sendo expostos à verdade do evangelho, né? Naquele período tinha muita atividade para criança, era muito legal.
E eu tive minha primeira experiência com Deus ali naquele momento, levado por mamãe. Sim. Só que passaram-se alguns meses e eu presenciei um evento assim um pouco transcendental dentro de casa, né? Uhum. A igreja era uma igreja tradicional, em que não se falava muito sobre os dons espirituais, não se prezava muito essa questão do Espírito Santo, adepta de uma teologia reformada, mas mamãe mergulhou em Cristo de uma forma, né, na leitura da palavra e na oração, e ela teve uma primeira experiência com o Espírito Santo. Ela começou a falar em línguas em casa, nem sabia que existia isso. Nossa. Aí, quando nós íamos para o culto presbiteriano, um culto em que, naquela época, né, lá em 89, 90, nem se batia palma direito no culto. Aí, de repente, durante a exposição da palavra, no cantar dos hinos, mamãe se emocionava e começava a falar em línguas. Uhum. E ela atraía a atenção de toda a congregação. E eu ficava morrendo de vergonha. Eu ficava dando cotovelada assim, mamãe, para, mamãe, tá todo mundo olhando pra gente, mamãe. E ela não se continha. E... em razão disso aí, né, o pastor, de uma maneira muito sábia, pediu para conversar com ela, né? Só que naquela época, quando chamava para conversar no gabinete, era para disciplina. Nossa. E ela ficou bem temerosa, né? Mas ela foi, conversou com o pastor e depois ela compartilhou conosco o que foi. O pastor perguntou para ela o que é que ela estava sentindo durante o culto, que ficou muito evidente que ela teve uma experiência que não era muito comum naquele meio e queria saber como é que tinha sido. E ela contou, né? Que era algo que ela não controlava, era um fogo que vinha assim de dentro, muito forte, e tomava conta dela, e ela tinha aquela experiência. Aí o pastor perguntou para ela se ela sabia o que é que ela estava falando, se ela conseguia traduzir, né, aquela linguagem que ela estava falando, e ela disse que não. Aí ele abriu a Bíblia e mostrou para ela que Paulo disse para a igreja que se a pessoa conseguisse interpretar, entregasse para a igreja, que era para a edificação da igreja. Do contrário, se não conseguisse, era para a auto-edificação. E pediu que, dentro da medida do possível, ela controlasse, né? Uhum. Só que era algo que ela não conseguia controlar. Aí, as semanas foram passando, ela ia para a igreja e quando tinha esse momento, o episódio se repetia. Aí até que ela ficou bem constrangida e acabou que, nesse processo, nós tivemos contato com alguns irmãos da Assembleia de Deus e nós migramos da Presbiteriana para a Assembleia de Deus, porque é uma igreja que explora muito mais essa questão dos dons, né? Sim, sim. Aí nós fomos para a Assembleia de Deus durante um período. Aí naquela época, na comunidade da gente lá, existia uma tradição de que crente pentecostal da Assembleia de Deus não jogava videogame. Na verdade, tinha muito mais coisa. Não, Não podia nem assistir TV. TV era tira-visão. Eu acho que calça jeans, né? Tinha Homens só brinco. podiam andar de calça jeans, as mulheres Isso. não podiam cortar cabelo, mulheres não podiam usar calça, só podiam Só usar saias, vestidos vestidos. ou saias, enfim. E tinha uma série de costumes que Sim. eram comuns Doutrinas naquela, deles. que eram costumes que eram tratados como doutrina, porque doutrina é aquilo que tem respaldo bíblico. Isso não, a gente, com todo respeito, a gente sabe que não tem amparo, né? Com A certeza. gente não quer polemizar aqui, mas enfim. Aí eu conheci o videogame naquela época, com 11 para 12 anos. E eu me apaixonei com aquele negócio de você, com um joystick na mão, controlar um bonequinho lá na tela, né? Uhum. Enfim, eu fiquei muito, muito vidrado naquilo. Só que a comunidade, de modo geral, não só a cristã, mas a não cristã, censurava muito o evangélico que jogava videogame. Uhum. Ao ponto de quando eu era visto num fliperama jogando, o pessoal brincava e dizia assim, lá vai o irmão videogame. Irmão videogame. E eu sentia muito constrangido com isso, ao ponto de entender, assim, eu cheguei a precipitada conclusão de que eu estava expondo o evangelho ao ridículo. Eu estava expondo Deus ao ridículo. Estava dando mau testemunho. E como eu não consegui me desvencilhar do videogame naquela época, eu optei em me afastar do evangelho, porque eu não tinha força para me livrar do videogame. Uhum. E eu acho que foi a primeira grande decisão estapafúrdia que eu tomei na minha vida. Foi terrível essa decisão, porque eu acabei indo para o mundo e me influenciando com os colegas. É legal esse seu exemplo, porque aí eu tô até lembrando de mim. Que aconteceu a mesma coisa. Minha mãe era de uma religião também bem mais Rigorosa. rigorosa. E eu lembro que na minha adolescência e tal, eu ia, né, obrigado, né, e tal. Mas assim, eu gostava, óbvio, aquilo, né? A palavra de Deus, ela reverbera no nosso coração. Mas também foi a mesma coisa, só que comigo foi assistir jogo. Porque meu pai não era da igreja da minha mãe, ficava em casa assistindo o jogo,
E teve um dia que eu falei, cara, eu não quero ir pra igreja não, eu quero ficar assistindo o jogo. E aí eu lembrei aqui, só que no seu caso foi o videogame, né? Mas também no seu mesmo jeito foi uma péssima decisão, porque a gente afastado dos caminhos do Senhor, o negócio vai ficando nebuloso, né? Foi isso mesmo. Aí, daí só ladeira abaixo. Aí eu tinha uns primos que eram tinha um até que era mais jovem que eu, né? Tem menos idade que a minha, mas ele me influenciou muito para acompanhá-lo em algumas coisas que ele fazia, né? Dentre as quais era ir para show, para festa. Então eu muito novo ali, com 14 para 15 anos, a gente teve uma experiência muito ruim, que foi a separação dos meus pais. E nesse processo eu já estava afastado de Jesus, papai e mamãe separados, e a gente passando aquela crise. Aí eu tinha um primo que ia para a festa e me chamava para ir com ele mais novo que eu. Aí bora pro pagode? Aí eu ia com ele pro pagode, né? Mentia pra mamãe, dizia que tava com os amigos na esquina e ia pro pagode com o primo. E ele me bancando, né? Ele foi meu primeiro patrocinador, né? Ele desenrolava a entrada, pagava a bebida, pagava tudo. Então eu conheci o álcool muito cedo. Eu comecei a fumar, assim, esporadicamente, mas teve um período nessa adolescência aí que eu fiquei bem rebelde. Eu fumava também. E mamãe muito preocupada, né? E eu comecei a enveredar por essa vida. E eu comecei a me envolver com uma vida noturna muito cedo. Apesar que eu não passava a noite na festa. Quando dava ali perto de meia-noite, 11 horas, meia-noite, eu corria para casa, né? Fingia que tava tudo certo. Isso. Aí eu comecei a conhecer esse outro lado da vida muito cedo. E as coisas foram desandando, né? Eu que lá atrás eu tinha um prognóstico, né, de ser um menino prodígio da família ali, que gostava de estudar, se destacava nos estudos, era muito obediente, era muito disciplinado. Aí comecei a sair pela tangente aqui na adolescência. Isso me atrapalhou bastante, porque depois que eu terminei o nível médio, por exemplo, eu não dei sequência, né? Não entrei logo numa faculdade. Aí me relacionei muito cedo, arrumei uma namorada muito cedo. E dessa namorada que eu namorei muito cedo, eu acabei topando uma aventura conjugal com ela muito cedo também. Aí fui morar na Bahia com meu pai. Como eu tinha arrumado responsabilidade com alguém, eu precisava me bancar, né? Aí papai morava lá, aceitou que eu fosse para lá e essa pessoa foi comigo nesse período. E eu comecei parei de estudar e comecei a só trabalhar na Ceasa. Aí foi trabalho braçal mesmo, trabalhando com hortifruti granjeiro durante muito tempo. E peguei no pesado naquele período. Aí foi quando ela engravidou e deu à luz a minha primeira filha, né, Raíssa. A Raíssa hoje está com 23 anos, é uma bênção. Mas a Raíssa nasceu na Bahia nesse período, lá em Simões Filho, na região metropolitana. Aí as coisas não estavam indo bem, né? Sem Jesus não tem como dar bem, dar certo, né? E as coisas ficaram muito difíceis para a gente lá. Papai quebrou, né? Faliu o comércio dele. E a gente teve que voltar para Recife. Aí quando nós voltamos para Recife, agora eu voltei para Recife. Desempregado, com uma filha, com um relacionamento e sem qualquer perspectiva. Aí as coisas muito difíceis. E aí eu voltei para as velhas amizades lá de Recife. E a gente começou a me envolver ainda com essa vida noturna, com promiscuidade, né? Com essas coisas. Só que teve um evento, aí foi que houve um evento, um divisor de águas. Foi quando tem um amigo meu de infância, muito amigo meu, Carlos André, ele estava na igreja firme, aí me convidou para participar de um retiro de carnaval. E eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem do ônibus para ir, né? Mas ele fez questão, ele bancou a ida da minha família, nós fomos e passamos uns dias ali na praia com eles, né? Envolvido com essa atmosfera da adoração, de servir a Deus. E ele investiu muito na minha vida naquele período. Só que mesmo assim eu não tomei a decisão de me reconciliar com Cristo. Aí quando nós voltamos para Recife, eles fizeram uma espécie de pós-retiro, ia haver um evento evangelístico numa congregação deles, tradicional, da presbiteriana, a mesma presbiteriana que o momento tomou decisão me levou, ele estava lá nessa igreja. Aí quando chegou durante o culto, antes disso, eu preciso explicar, né? Havia um convite dos amigos para naquela noite de sábado, nós, depois dessa programação que eu ia fazer com a família, nós íamos para um bar, para um piseiro, para passar a noite lá. Aí eu fiz o programa com a família, eu disse quando terminar eu deixo a família em casa e vou com os amigos para o piseiro. Só que nós fomos para esse ponto evangelístico, né? Antes de ir para a pizzaria com a família, tinha o trabalho evangelístico. Aí quando a gente chegou lá,
Aí começou o culto, um pastor tradicional, Valdênio, lembro muito bem o nome dele. Valdênio, bem tradicional, formado no seminário de teologia reformada, calvinista. Aí começou a conduzir os trabalhos, e quando chegou no momento da palavra, ele disse que tinha preparado um esboço, mostrou para a igreja, mas disse que o Espírito Santo estava conduzindo ele a ministrar em outra palavra, em outra passagem. E ele não ia contrariar a direção do Espírito Santo. Momento bem atípico, né, para um presbiteriano reformado. Exatamente. E eu ainda tinha aquela consciência presbiteriana de um culto que tem uma liturgia, né? E o pastor não foge daquilo, Não que ele foge, programou, não ele faz foge. aquilo. Aí eu escutar um pastor dizer que quem dirige o culto é o Espírito Santo, tudo é do Espírito Santo, então já me impactou, né? Aí ele foi pregar em que palavra, meu irmão? A do filho pródigo. Aí quando ele começou a pregar no filho pródigo, eu olhei pro meu amigo assim que me chamou, né? Aí eu disse assim, rapaz, esse bicho aprontou pra mim. Falou a minha vida Falou pro minha pastor. vida pro pastor. Cara, foi o culto inteiro o pastor pregando sobre reconciliação, sobre que tinha que voltar para Jesus e etc e tal. E fez apelo. O pastor fez apelo. Eu nunca vi um culto presbiteriano com apelo. Naquele dia o pastor fez apelo. E eu resisti. O pastor insistiu tanto no apelo que tem um presbítero lá na igreja chamado Josué, muito antigo, que orava pela mãe dele há 30, 40 anos, e a mãe dele não tomava decisão por Jesus. A mãe de Josué aceitou, naquele dia aceitou Jesus. Aí tinha outro colega afastado, voltou para Jesus, e eu não me rendia, né? Aí eu fiquei muito resistente, até que teve uma hora, aí o pastor, eu lembro muito bem as palavras dele, ele disse, é o seguinte, ó, o veredito final é o seguinte, o Senhor está dizendo que no caminho que você vai é caminho de morte. Agora é o seguinte, Jesus está de braços abertos para te amparar. Aí tu tem uma decisão. Se tu corre pro braço de Jesus para te amparar, ou se tu vai se encontrar com a morte. E caraca, aí eu fiquei muito impactado com aquela fala, disse, e resisti. Não ceder. Aí foi quando o pastor disse assim, vamos fazer o seguinte, equipe de louvor, vem aqui, canta mais uns 2, 3 hinos, depois a gente vê o que é que faz. Fugiu totalmente da programação do culto. Aí o pastor chamou a equipe de louvor, cantou 2 hinos, aí eu fui envolvido por uma... Assim, eu fui literalmente arrastado. Quando o pastor voltou e ainda estava tocando o pastor fez o apelo. Quando eu abri os olhos, eu já estava lá na frente. Já estava lá na frente. Eu já estava lá na frente. Eu não sei como foi, não. Então, assim, o pastor olhou para mim assim, meu filho, que coração duro. Aí me deu um abraço, perguntou meu nome. Aí depois ele me disse, o senhor tem mostrado você que você tem que tomar essa decisão hoje. Tenho certeza que ele já sabia que Deus estava apontando assim para você, né? Aí, resultado, aí passou, né? Voltei para casa, deixei a família e tinha um programa com os amigos, né? A gente passou na pizzaria, depois foi para casa, deixei a família aí. Sei que eu não posso mais, não. Eu tomei uma decisão por Jesus, eu não posso ir com os caras. Aí, resultado. Aí eu fiquei em casa, aí daqui a pouco os amigos chegaram na porta de casa me chamando. Ei, bora, tá atrasado, coisa e tal. Esse bicho, leva mal não vou não. O que foi? Eu me reconciliei com Jesus. Os caras olharam assim, sério? Eu disse, sério, cara, sério. Aí, tu é crente, é? Eu disse, sou crente. Tu és crente? Eu digo, sou crente. Aí, então tá bom, então eu respeito. É verdade, né? É verdade. Aí eles respeitaram, né? Enfim, fiquei em casa, virei à noite, dormi, amanheci no outro dia pela manhã. O meu amigo, né, Carlos André, que me levou, foi lá pela manhã me buscar em casa para levar para o culto matinal. Tem o culto matinal e a escola bíblica. E ele falou para mim, disse, olha, Alexandre, nesse primeiro momento, o inimigo vai ficar jogando na tua mente que tu tomasse uma decisão errada. Que tu não vai bancar. Que não era para tu ter tomado essa decisão. Porque tu não vai bancar. Então, mas é tudo mentira dele. Eu tô contigo, pode contar comigo. Tamo junto, não sei o quê. Aí nós fomos para a igreja. Aí no caminho para a igreja, eu encontrei um daqueles amigos que tinham ido para a festa no dia anterior. E ele me chamou para conversar. Aí eu fui conversar com esse amigo e ele disse, Alexandre, tu tá sabendo o que foi que aconteceu? Eu, não, o que foi? Na hora de voltar para a festa, de madrugada, da festa para casa, o grupo se dividiu. Teve uma galera que não quis vir de madrugada e teve outra galera que ficou. E essa galera que ficou sofreu uma emboscada. E mataram 3 amigos da gente. Caramba. Inclusive, um era xará meu, homônimo meu, né? O Alexandre. E eu fiquei impactado com aquilo, né? Porque eu me conhecendo, eu não era dos que vinha, não. Eu era dos que ficavam. Eu tinha ficado. Eu só saía quando fechava a festa.
Então ficou muito evidente para mim que foi um livramento muito grande de Deus para mim naquele dia. E era justamente aquilo que o pastor tinha falado, né, na noite anterior. E o caminho que Deus tinha para você eram dois, né? Ou era a reconciliação ou era a morte. Foi muito claro, né, o que aconteceu. É muito forte. Muito Essa aí forte. é pra acordar os olhos até do mais cego. Sim, porque. E assim, eu posso dizer para vocês aqui, para o pessoal que está assistindo a gente aí, que foi ele que me levou, literalmente. Eu não tomei aquela decisão, não, cara. Eu não tomei aquela decisão assim. Eu estava muito emocionado, muito impactado. Mas eu não me recordo assim de ter levantado a mão e ter ido lá na frente, não. Eu fui meio que arrastado mesmo, assim. Quando eu cheguei, que eu abri os olhos, eu já estava lá. Então foi Deus que me livrou, literalmente. Espírito Santo, Ainda mais nessa perspectiva, né? Sim. Enfim, aí eu consolidei na igreja presbiteriana. E foi nesse período que eu me aprofundei mais no estudo teológico calvinista, né? Nas doutrinas reformadas. E foi um período muito bom. Até que eu estava desempregado, né? Como eu falei para vocês. E esse meu amigo me influenciou muito a voltar para estudar para concurso, voltar a estudar para fazer uma faculdade. Eu achava que não era mais para mim. Enfim, aí eu comecei a fazer alguns freelances. Trabalhava até com um irmão lá da igreja, que era diácono. Ele tinha um alternativo, uma besta, uma van, né? Era Besta o nome da van antiga. E eu era cobrador dele do alternativo. Eu já fui cobrador do alternativo, eu já trabalhei em reciclagem, eu já trabalhei na Ceasa, eu já puxei carroça, eu já fiz de tudo sem imaginar para sobreviver, né? Aí ele disse, cara, mas Deus tem mais para você, você tem potencial, vamos estudar. Aí eu comecei a estudar com ele num cursinho entre amigos, e nesse cursinho ele já tinha dado, ele é um excelente exemplo para todos nós, né? Porque o pai dele era dono de um ferro velho, morava dentro da favela, no lixo ali, e ele perseverou através dos estudos. Ele passou no primeiro concurso que fez para oficial, no primeiro vestibular, passou para a SpaceX, passou para a EPICAR, passou em vários concursos. Aí ele bancou um cursinho, ele disse, eu vou devolver para a comunidade aquilo que eu recebi. Que nós, lá atrás, quando éramos mais novos, nós estudamos com bolsa, né? Através de cursinho, assim, por pessoas que faziam esse trabalho filantrópico. Legal. Aí ele chamou e me convidou, vamos comigo dar aula. Eu disse, eu sou professor para dar aula? Não, pô. Aqui é só para multiplicar conhecimento, só passar a tua experiência pro pessoal. E a gente começou a estudar junto. Aí ele era oficial da PM de Pernambuco, ele foi movimentado para o interior. Aí ele disse, o curso não pode morrer. E eu conto com você e com fulano, um amigo nosso, Jamerson. Poxa, ele pra é um segurar cara sensacional, hein? Esse cara ele é top. Aí ele fez, segura o curso aí, não deixa o curso morrer não. E ele vinha todo, assim, sempre que ele podia, ele vinha no final de semana para ajudar a gente no curso lá. Enfim, aí nós continuamos caminhando ali até que aí eu fui o agraciado, o primeiro a passar no concurso, né? Daquela galera ali, quem estava dando aula, acabava que você, compartilhando conhecimento, você consolida a informação. Aí eu passei no concurso para Guarda Municipal em Natal. Aí começa a minha história, no Rio Grande do Norte. E depois eu passei no concurso para o Bombeiro, em 2002. Aí ingressei no Corpo de Bombeiros e tive que mudar para o Rio Grande do Norte. Aí nesse ínterim aqui, eu e a mãe da minha filha, a gente teve muitos problemas, porque por dificuldade, falta de estrutura, a gente teve que morar muito tempo dentro da casa dos meus pais. E não dá certo. Né? E foi barra, assim, foi muito difícil, né? Quando nós começamos o relacionamento, eu tinha 17, ela 15. Eu fui pai com 19, ela com 17 para 18. E a gente teve muitas dificuldades. E muitos problemas surgiram nesse meio tempo, que levou à dissolução daquela união civil-estado. E a gente teve essa dissolução, e foi muito ruim para mim essa fase da minha vida, porque o mais difícil para mim foi ter que separar da minha filha, né? A relação estava muito desgastada entre mim e a mãe dela, mas a minha com ela era excepcional, e é até hoje, graças a Deus. E o que me doeu muito, durante muito tempo, foi ter que criar raiz à distância, entendeu? Enfim, aí eu entrei no bombeiro, a gente dissolveu, eu fiquei trabalhando no bombeiro durante o período. Aí, um pouco tempo depois, eu conheci a Dani. Aí foi quando eu conheci a Dani, a gente começou a namorar. Aí a gente foi continuando o relacionamento da gente ali, com muita dificuldade no início. Até que eu tive um convite foi em 2000, final de 2005 para 2006, eu tive um convite para trabalhar como guarda-vidas num retiro evangélico da Igreja Batista do Alecrim, em Natal. Alguém me indicou para um irmão lá, aí o irmão me ligou, me chamou para conversar, perguntou se eu poderia fazer esse freelance, trabalhar no carnaval fazendo segurança dos banhistas da igreja. Aí eu disse, não, na hora. E interessante que nesse período eu estava com um problema com o Dani, com a crise, Dani não queria ir comigo. Dani, não vou nada, vou passar meu carnaval todo no retiro evangélico lá, tem horário para deitar, horário para acordar, negócio de louvor, coisa e tal.
Ela não era evangélica ainda. Dani não era. Não. Dani, não, eu quero curtir meu carnaval. Quem olha pra Dani hoje não imagina que ela já foi do mundo. Né? Pois ela, não, eu quero curtir, aproveitar o feriado. Nós íamos muito, é uma cultura lá do pessoal do Rio Grande do Norte, ir para o litoral, para a praia, para as casas de praia. Passar aquele período, 4 dias na praia curtindo e curtindo o carnaval. Aí só que eu tinha tido uma crise com ela e eu queria reatar o relacionamento com ela de boa ali, né? Superar a crise. Aí a mãe dela estimulou muito. Aí eu agradeço muito a minha sogra, né? Eu boto muito pilha nela, mas ela ajudou muita gente. Aí ela disse assim, que negócio de carnaval, vá pro retiro com seu noivo, né? Aí ela disse, não, mãe, que negócio de retiro. Mas enfim, resumindo, lá tinha um irmão, quando nós chegamos para a reunião pré-retiro, tinha um irmão, tipo o irmão Arthur daqui. Igualzinho, inclusive o irmão Arthur conhece esse irmão de lá. A gente quando chegou aqui, a gente descobriu que o irmão Arthur conhece ele lá. E enfim, o irmão brincalhão, um idoso, né? Muito brincalhão, acolhedor. Aí quebrou o Daniele, né? Brincou com o Dani, Dani sorriu, gostou, ela disse, eu gostei, eu vou. Aí fomos pro retiro. Quando chegamos lá no retiro, Dani teve o apelo e Dani resolveu aceitar Jesus lá, né? Disse, bora também comigo aqui, vamos ficar aqui. Aí a gente topou, nós ingressamos na Batista do Alecrim. Que bem. Aí o pastor Jorge, que hoje está na Romênia com a sua família, fazendo missões lá, era o nosso pastor na época. O pastor cuidou muito bem da gente, fez aquele período de acompanhamento de noivos ali, né? Curso de noivos para o casamento. E nós casamos. Aí veio o Vitor. E a vida tem muitos desafios, né? Quando a gente não se planeja, a gente não se programa, vem de uma desestrutura, a gente parece que acaba dando continuidade a isso, achando que aquilo é normal. E a gente passou algumas dificuldades financeiras ali naquela fase inicial do casamento da gente. Teve a crise natural, né, do primeiro ano de casado. Sim. E Deus foi consolidando a gente ali, foi firmando. Só que nesse período, foi o período em que Dani engravidou de Vitor, e era um ano que eu estava estudando para o vestibular de novo. Eu estava trabalhando muito, pra vocês terem ideia, eu trabalhava no bombeiro e tinha mais 3 empregos por fora para poder pagar as contas. Dani trabalhava também. E a igreja ficava distante de casa e nós não tínhamos um transporte, um carro. E Dani fez uma barriga muito grande, era difícil sair de onde a gente morava para ir lá na igreja. Aí a gente começou a ficar mais em casa. E ficar em casa, e não tinha culto online. Não tinha isso que eu ia falar, não tinha Dá YouTube. aquela esfriada, né? A igreja não era uma igreja de pequenos grupos, era uma igreja de uma rotina tradicional, né, com culto de oração e de doutrina um dia na semana e a programação no domingo. No domingo. E a gente parou de ir esses dias aí nós começamos a esfriar espiritualmente. Eu e Dani, a gente começou a esfriar. Até que depois, assim, de um ano, o pastor foi... a gente se deu conta que a gente estava praticamente afastado do evangelho, né? Aí, pouco tempo depois, o pastor foi nos visitar, perguntou como nós estávamos. Aí eu falei só coisa boa, né? Falei que tinha passado no vestibular, tinha passado no Enem, estava fazendo um curso de nível superior, que Vitor tinha nascido. Enfim, aí ele, sim, tudo bem, tá tudo bem, eu tô vendo que tá bem encaminhado nessa área aí. Mas, igreja, onde é que vocês estão? Pastor, a gente não tá em canto, não, tá em casa. Ele, em casa não dá, filhão, não dá, coisa e tal. Mas tá difícil para ir para lá, com o menino recém-nascido agora. Aí nós fomos algumas vezes, visitamos, mas também não perseveramos. Aí foi quando nós resolvemos procurar uma igreja perto de casa. Aí tem uma igreja chamada Igreja Batista da Esperança, que é o bairro Cidade da Esperança, onde nós morávamos. Aí começamos a visitar. Aí a gente procurou o pastor, que é o pastor lá até hoje, o pastor Celso Adriano. E a gente muito empolgado, né? Gostamos da igreja. E, pastor, a gente está visitando aqui, a gente gostou da igreja, a gente queria saber como é que faz para ingressar. Aí conta a história de vocês aí. Aí eu contei parte dessa história para ele. Aí ele, tem uma história aí de arrefecimento da fé 2 vezes, né? Aí o que foi que ele fez? Ele disse, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, vocês continuem visitando a igreja, se relacionem com as pessoas, vejam se vocês conseguem se ambientar bem com o pessoal aqui, e depois eu chamo vocês para conversar. Conheça a igreja e deixa a igreja conhecer vocês. E assim foi. Só que nesse processo foi um negócio bem estranho, porque a gente passou um ano e o pastor não chamou a gente para conversar. Diferente daqui, né, que a gente percebe que a pessoa chega, já coloca na sala de ingresso, depois de 3, 4 meses já se torna membro, né? Lá a gente passou um ano. Aí depois de um ano o pastor chamou a gente, aí até Daniel disse, vixe, Alexandre, tem esse tempo todinho aqui, o pastor não chama a gente para conversar, e essa conversa aqui não tem. Aí eu disse, Dani, eu acho
eu deduzo que seja por esse período da gente ter esfriado na fé aqui. Ele quer ver se a gente tem maturidade para consolidar, para a gente não engraçar daqui a pouco esfriar de novo. Enfim, aí o pastor chamou a gente para conversar, para o gabinete, aí trocou essa ideia, né? Disse, aí, estão gostando da igreja? Faz quanto tempo que vocês já estão aí? Pastor, tem 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses. Ele fez, já faz isso tudo? Faz, aí tá certo. Estão gostando? Estão se dando bem com o pessoal? O que é que tá achando? Não, nós estamos muito felizes aqui. Ah, tá bom. Agora vocês estão felizes. Vocês querem ficar mesmo? Queremos, né, pastor? 1 ano e pouco. Depois de 1 ano. Aí ele disse, então vamos preparar para o ingresso de vocês. Aí nós fizemos o ingresso na Batista, nos tornamos membros, o pastor confiou logo. Lá a igreja também era uma igreja que tinha pequenos grupos, só que lá eles chamam de conexões. E a sistemática é um pouco diferente, porque lá é por perfil. É por região. Entendi. Porque tem gente da cidade inteira, né, da capital inteira, que era membro lá. Então é que morasse mais próximo para viabilizar. E o perfil. Se eram casais, famílias, Entendi. casais mais jovens, adolescentes, e assim sucessivamente. E eu e Dani lideramos uma conexão, um PG de casais, durante um período, né? E foi interessante que o primeiro PG que a gente organizou, a primeira conexão, o primeiro encontro, só foi um casal, não foi ninguém. Nós convidamos um monte de gente, o pastor fez a propaganda lá na igreja, só apareceu um casal. Só apareceu um casal. Aí Dani ficou triste, mas Xande, a gente... Será que o pessoal não gosta da gente, coisa e tal? Eu disse, não, Dani, é porque Deus queria que nós dedicássemos atenção exclusiva para esse casal que veio. E era um casal que estava com uma dificuldade, e a gente acompanhou durante o período. O Fausto e a Eliane, a gente ama muito, né? Eles estão lá ainda. E assim, nós começamos a trabalhar, e foi quando surgiu uma oportunidade de fazer o teste para vir para a Força Nacional. Aí nesse momento, a gente tinha acabado de ter a notícia que nós estávamos grávidos de Maria Fernanda. E Dani não queria que eu viesse. Você vai passar 1 ano longe de mim, porque era para passar 1 ano inicialmente, né? Só que nós, na Força, tem direito a tirar 8 dias de folga a cada 2 meses, ou 4 dias por mês. E eu tinha me comprometido com ela que eu viria, ela iria, eu iria para lá para o Nordeste, ou ela viria ficar comigo, mas ela não queria que eu viesse, não. Aí eu fiz o teste. Eu disse, deixa eu fazer o teste. Se eu passar, a gente discute, né? Eu não passei. Esse é o perigo. Só que a gente estava numa situação financeira assim muito difícil, muito apertada, muito apertada. A situação não era fácil. E eu fui atraído pela proposta profissional. Eu não vim para Brasília com outra intenção, não. Foi para servir a força aí, ganhar esse dinheiro durante esse período, me organizar financeiramente, me reestruturar, para poder voltar e viver uma vida tranquila. Enfim, aí fiz o teste e passei. Aí quando cheguei em casa, Dani, aí eu disse, tem uma boa e uma má notícia. Ela, qual é a boa? Eu disse, eu passei no teste da força. Ela, isso não é bom. É bom pra você. Então, qual é a má? Eu vou. Eita. Aí ela fez, meu filho, você vai. Eu disse, eu tenho que ir, Dani. Não dá pra eu não ir. Como é que eu vou comprar um enxoval dessa criança? Como é que eu vou fazer o quarto dessa criança? Como é que a gente vai pagar as contas? Tem plano de saúde, tem tanta coisa, tu não sabe a realidade da gente. Aí ela chorou muito, chorou muito. Eu vou falar com o pastor, você vai falar com o pastor. E assim, eu disse, não, tudo bem, eu vou conversar com o pastor, mas eu já estava decidido no coração, até assim, ó. Naquela época eu não reconhecia tanta autoridade espiritual que o pastor tinha sobre minha vida. Era meio assim, eu disse, se o pastor disser que eu não vou, eu vou, porque eu estou quebrado. Enfim, aí fomos conversar com o pastor. Aí o pastor pediu para eu sair da sala, ele conversou primeiro com o Dani, depois ele mandou o Dani sair, conversou comigo, depois chamou os dois, né? Aí ele perguntou para Dani, o irmão Alexandre me disse que vocês estão assim, 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 assim financeiramente. Isso é verdade? Aí Daniel disse, é verdade, pastor. Ele disse, então, irmã, ele tem que ir. Aí ele olhou para mim e disse assim, agora é o seguinte, viu, irmão Alexandre? Deixa eu dizer um negócio para você, que o pastor, ele foi da Marinha, ele era militar aposentado. Ele disse, homem longe de mulher não dá certo. Eu vou dar a bênção para você ir. Agora, se você aprontar, eu sou o primeiro a dizer que você é um canalha, viu, irmão Alexandre? Um canalha, viu, irmão? Ele bravo pra caramba. Eu, tá certo, pastor, não se preocupe não, eu quero estudar e trabalhar. Minha vida lá vai ser isso. Procure logo uma igreja. Vou procurar logo uma igreja. Enfim, aí vim para Brasília no final de outubro de 2013. Me apresentei para a Força Nacional, fiz o curso inicial da Força. E nesse período eu já fiquei procurando logo uma igreja, né? E Deus foi tão bom que a casa que eu aluguei para morar pertencia a uma irmã evangélica. Só que ela é da Assembleia de Deus. E ela me convidava para ir na igreja dela, eu visitava, né? A questão da educação com ela, coisa e tal, ia lá, cultuava, mas eu me sentia um pouco desambientado, né? Queria procurar uma igreja
da linha teológica e tradicional como Sim. eu vinha, da qual eu vinha. Aí eu lembro que na virada, foi no Réveillon de 2013 para 2014, ela me convidou para vir para o culto da virada da igreja dela. Uhum. E era justamente aqui ao lado, na DEG. A adega aqui. Na DEG. Vizinha. Aí eu cheguei, quando eu olhei, eu vi a PIB. Primeira igreja Aí eu vi, batista. primeira igreja batista. Eu vi ali, Conversão Batista Brasileira. Eu disse, me achei. É por aqui. Era a convenção da tua igreja lá. Isso, é da convenção também. A IBE, na Igreja Batista da Esperança, é da Convenção Batista Brasileira Isso. da ordem lá do Rio Grande do Norte. Aí o que acontece? Aí eu pedi licença para a irmã, né? Eu disse, irmã, me dê licença um minutinho, eu vou aqui na Batista, que eu sou Batista, eu quero ver se vai ter alguma programação de virada lá. Aí entrei aqui na PIB, era assim acho que eram umas 8 e pouca da noite. Aí quando eu entrei, ainda não tinha muita gente, o pessoal estava preparando o som. Aí eu me encontrei com o pastor Edson. Aí eu cheguei assim, fiquei... Aí ele, oi, tudo bem? Boa noite, eu, tudo bem. Aí, seja bem-vindo. Eu disse, não, eu só queria saber se vai ter programação de virada aqui. Ele vai, daqui a pouco começa. Acho que começava umas 9 horas, uma coisa assim. Aí ele disse, daqui a pouco começa, se quiser ficar conosco, é muito bem-vindo. Aí eu disse, não, eu agradeço. Eu queria muito poder ficar, mas eu tive um convite para passar na igreja aqui ao lado e eu não vou fazer a desfeita com a irmã, vou ficar com ela lá. Mas depois eu venho visitar vocês aqui. Ele, tá bom, fica à vontade, como você preferir. Aí fui, passei a virada lá. Aí em janeiro eu fui buscar Daniele, Vitor e Maria Fernanda em Sacada, né? Tava no bucho, Maria Fernanda. Aí coloquei todo mundo no carro e trouxe pra cá. Mas veio pra visitar ou pra Não, ficar? eles vieram definitivo. Ah, sim. Assim, a Força Nacional tem uma peculiaridade. Quem tá na Força, no operacional, fica rodando o Brasil inteiro, participando de missões onde se fizer necessário. E geralmente tem uma regra que a cada 3, 4 meses você roda de operação. Você vai para o norte, vai para o sul, vem para o centro-oeste, vai para o nordeste, vai para o sudeste. Então ficava rodando em todo o território nacional. E com uma família, com a esposa gestante. E com menino em idade escolar não rolava. Aí foi o que eu disse para Dani. Disse, Dani, assim, eu quero muito que você venha, mas eu acho que não vai dar certo não, esse negócio não. Aí ela fez, eu não quero nem saber se vai dar ou não vai. Eu vou. Você se vira. Eu vou. E assim, né? A mulher dá um veredito desse, a gente disser que não vem, né? Ela podia pensar já bobagem, né? Por que você não quer que eu vá? Ela estava empregada, Dani é contadora, coisa e tal. Pediu as contas no escritório, entregou tudo lá e veio embora. Aí quando o Dani chegou, Dani disse assim, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu vou orar e jejuar durante 15 dias para Deus abrir uma porta em definitivo para você aqui no Distrito Federal. Aí eu... conhecendo a estrutura da força, eu com a fé meio assim, né? Menor do que um grão de mostarda, né? Não é muito confiante, não. Menor do que um grão de mostarda. Eu disse, ela não sabe como é que funciona a força. Porque assim, existia também outra disposição que ninguém com menos de 1 ano ia para trabalhava na administração da força. Tinha que passar 1 ano para depois ter uma oportunidade para trabalhar. E eu só tinha 76 dias de Força Nacional. Aí Dani fez o propósito dela, né? Eu não fiz. Eu não fiz propósito, não. Fiquei na minha, né? Enfim, aí quando foi com uns 15 dias, mais ou menos isso, uns 10, 15 dias, eu recebi uma ligação do número, um prefixo do Distrito Federal, um número fixo, eu digo que não conheço ninguém aqui, né? Mas atendi. Aí quando atendi, era um amigo que tinha trabalhado comigo numa missão lá no Espírito Santo, dizendo que tinha surgido uma oportunidade, ele havia me indicado para trabalhar no comando da força. Interessante que era para a área de TI, mais ou menos assim, era a área de comando e controle, e a gente tem a impressão que tinha que ter um conhecimento de TI legal. E eu já fiquei temeroso, né? Minha área é jurídica, eu sou formado na área do direito, não tem nada a ver com TI, coisa e tal. Só que quando ele me colocou para falar com o gerente do setor, o capitão, ele disse, não, cara, não precisa ser formado em TI para a função que você vai fazer. Só basta ter qualificação, eu vejo que pelo seu currículo você tem uma boa indicação. Enfim, fui para lá e eu só saí para a missão quando eu quis. Foi porque eu fui trabalhar nos Jogos, né, Olímpicos e Paralímpicos no Rio em 2016. Mas Deus foi tão bom que nos abençoou que durante todo esse período eu estou em Brasília. Que legal. Todo o período em Brasília, não peguei missão. E Deus foi abrindo porta dentro de porta, né? Aí a experiência para chegar na PIB, né? Vamos lá. É isso que a gente quer saber. Como é que foi o processo, né? Para você chegar aqui na nossa igreja, né? É bem legal porque o seu caso, pelo menos esse início que você falou aí, da virada, né? E tal...
bate com muitos testemunhos de pessoas que dizem que estavam andando aí pela frente, aí sentiam, né, de conhecer essa igreja e tal, e experimentar tá aí há anos e é uma bênção e tal. Então, como é que foi o seu caso aí, Alexandre? Foi bem interessante. Eu tinha um amigo na Força Nacional que estava mais tempo que eu. Ele era sargento, né? Guimarães, lá do Acre. Hoje eu acho que ele é oficial, Tenente Guimarães, eu acredito. Aí nós fizemos amizade com ele, a esposa, eu e Dani, e nós dissemos que queríamos visitar uma igreja batista. E eu já estava com isso no coração desde o dia que eu tenho conversado com o pastor Edson, né? Aí eu disse, vamos numa igreja batista ali que eu tenho vontade de ir. Aí saímos juntos, os dois casais, ele no carro dele, eu no meu carro, e ele veio na frente guiando. Nós morávamos lá embaixo, no setor sul, perto da base da Força Nacional. Aí quando nós viemos subindo, quando chegou aqui na rotatória atrás da igreja, ele fez a rotatória e seguiu, como quem está indo para o setor de indústria. E eu disse, oxe, a igreja é aqui. Ele pegou o caminho errado. E passamos pelo fundo da PIB, né? Eu disse, minha filha, ele passou para a igreja errada, liga para ele aí, para dizer para ele que a igreja é essa aqui, ó. Aí ela tentou, não conseguiu, enfim. Aí eu emparelhei o carro ao lado dele, eu disse, a igreja é ali. Ele disse, não, é ali na frente. Eu disse, eu acho que ele está falando de outra igreja. Só que como ele havia me convidado, tinha sido tão gentil, aí eu acabei acompanhando. É quando ele nos levou para a IBCI, a igreja lá do pastor Lau. Lá no setor de indústria. Isso. Aí fomos, participamos, gostamos do culto também, só que era uma igreja muito grande, né? Muita gente. Enfim, aí ele nos apresentou depois um amigo chamado Júlio César, que era dono da escola de música do Remi, que tem aqui embaixo. Aí eu matriculei Vitor para fazer aula de teclado e Dani para fazer aula de canto lá. Aí o Júlio começou a cuidar da gente. Aí nós participamos da célula deles. E ficamos na IBCI. E mais uma vez foi frustrada a intenção de chegar na PIB. Ficamos lá durante um período. E foi um período assim, bem difícil, que no início, quando o Dani ganhou Maria Fernanda, Dani teve uma depressão pós-parto muito forte. E era muito difícil porque eu trabalhava muito e não tinha disponibilidade de tempo para ficar com ela em casa. E aconteceu que esse casal cuidou muito bem da gente. Que legal. Minha mãe veio, ficou um período, depois voltou, a mãe de Dani veio, ficou também um período. E esse casal cuidou muito bem da gente durante o período. E quando a gente é amado, é cuidado, a gente quer estar perto dessas pessoas, né? Com certeza. Só que o que acontece? Eu não me envolvi muito com a visão do pequeno grupo deles lá, que eles lá chamam de célula mesmo, porque eu estava estudando para concurso, eu estava estudando para delegado, eu tinha um propósito de passar no concurso, porque eu queria ser promotor de justiça e passava pelo cargo de delegado, para cumprir aqueles 3 anos de atividade jurídica comprovada, enfim. E eu não aceitava que nada se colocasse entre o meu propósito de atingir o cargo e, enfim, não aceitava, né? E ele vivia me desafiando para liderar, abrir uma célula e coisa e tal. E eu não abria, simplesmente gostava da amizade dele e dava calado como resposta. E Dani estava crescendo muito no discipulado dela com a Sara, com a esposa dele. Foi o período que Dani mais cresceu espiritualmente. Só que eu fui para o Rio, em 2016, trabalhar nas Olimpíadas. E a gente saiu bem antes, né? A Olimpíada é em outubro, a gente saiu daqui para lá no final de maio. E eu fui trabalhar nas Olimpíadas e nesse período, Daniela estreitou amizade com a Isa, a esposa do Emerson, lá de Roraima. E a Isa era aqui da PIB. E o Emerson, eles eram daqui. E a Isa fazia um café, um chá da tarde para as mulheres no apartamento dela. E Dani começou a ir. Dani começou a visitar, começou a fazer amizade com Isa. E quando ela me falava, eu disse, sim, mas um negócio lá, você tá na célula lá da Sara? Ela disse, não, eu não deixo a Sara não, eu só tô indo aqui para ajudar a Isa, porque ela tem menos tempo de fé do que a gente, ela tá precisando de ajuda, ela me pediu ajuda para ficar com ela ali. Mas eu conheço essa história, né? Você começou a visitar outro trabalho, outra igreja, você acaba se relacionando com as pessoas e um relacionamento atrai. Aí foi que eu voltei do Rio. Quando eu voltei, Dani estava indo nessa célula da Isa e do Enes e me convidou. E eu fui algumas vezes, o Enes, muito gente boa, né? É meu amigo, né? De profissão. E eles começaram a nos convidar para vir na PIB. Aí foi quando a gente começou a visitar. E eu gostei da igreja. E assim, eu não saí antes lá da IBCI porque eu via que Dani estava sendo bem edificada. Só que não tinha um trabalho, no meu sentido, não que a igreja não tenha, não estou criticando nenhuma igreja, estou dizendo que eu queria que fosse uma igreja um pouco menor, tipo família, para que Vitor desenvolvesse um relacionamento com os filhos dos outros crentes e tivesse aquilo ao longo da semana. Aí foi quando eu cheguei para a Daniela e disse para ela, ó, eu acho que está na hora da gente procurar uma igreja para as crianças aí, o Vitor está precisando, está na idade e é um momento crucial.
Aí ela disse que conversou com a discipuladora dela disse assim, ó, a gente não queria que vocês fossem, porque a gente vê que Deus tem muita coisa para fazer na vida de vocês aqui, mas o Alexandre não rompe aqui e a esposa tem que seguir o marido. Aí Dani chorou muito, foi muito traumático para ela ter que encerrar o discipulado dela com a Sara, mas nós viemos para cá. Aí nós começamos a frequentar o PG, aí fizemos um ingresso e fomos desafiados a liderar um pequeno grupo. Eu não queria liderar um pequeno grupo, eu queria estudar para concurso, eu estava fazendo cursinho, estava fazendo meu cursinho, eu estava com mais de 2 anos, né, estudando para o concurso, eu já estava passando na primeira fase para delegado, indo para a prova subjetiva, já estava na expectativa de ir para a prova oral. Então, assim, não vou parar agora. E liderar para mim, na minha cabeça, era uma concorrência, né? Eu não tinha tempo para liderar, para fazer outra coisa. E só que sempre que eu era desafiado, eu dizia que Deus era uma prioridade na minha vida, eu declarava isso. Eu declarava abertamente para todo mundo, mas o meu comportamento não correspondia à minha fala. E eu percebia que a minha fala, eu vou falar por mim, eu percebi que eu era um hipócrita. Eu declarava algo por Jesus, mas quando ele me pedia algo, eu dizia, agora não, Jesus, depois, deixa eu primeiro atingir meus projetos, meus propósitos. Aí isso mexia muito comigo, né? Porque eu percebia que eu não... Aí eu disse o seguinte uma vez para o Senhor. Eu disse, Senhor, depois que eu passar no concurso para delegado, que eu tomar posse, eu vou trabalhar no reino. Eu vou trabalhar no reino. Eu abro até mão de ser promotor de justiça, mas pelo menos delegado, Senhor, né? Delegado. Aí o Espírito Santo falou muito forte comigo naquele dia. Ele disse assim, hoje tu diz que não tem tempo para mim. E quando tu for delegado, tu acha que vai sobrar mais tempo? Tu acha que o Estado paga um salário bom e garante uma carreira boa para um delegado? Para ele não trabalhar, é? E foi pancada, né? Eu disse, vixe, quando eu for delegado vai ser pior. Porque eu vou querer fazer um mestrado, fazer um doutorado, me envolver com outras coisas, então não vai rolar. Eu tenho uma colega, ela passou até recentemente do Goiás, ela trabalhava comigo, né? A gente era da mesma seção. E, cara, é a mesma coisa. Ela saiu da Polícia Federal de Administrativo e tal, aí passou para delegado e diz que antes de ser nomeada já estava estudando para ser juíza e não vai parar, sabe? E é assim, é sempre assim. Se a gente não colocar Deus, né, não tem jeito. Mas pode continuar. Não, e é assim, isso aí é o clássico, né? Quando a gente é colocado o desafio de ser líder, a primeira coisa que a gente pensa é, cara, eu não tenho tempo para isso, eu tenho sonhos, eu tenho outros compromissos. Mas a partir do momento que a gente toma coragem, né, ou toma vergonha na cara, né, a gente percebe que, cara, quem lidera arruma tempo, porque a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, e quando a gente percebe, a gente está liderando um pequeno grupo, a gente está liderando um setor, a gente começa a crescer em liderança e a nossa vida não parou. É mais uma desculpa mesmo, né, de romper esse desafio, né? Isso mesmo. E assim, aí foi quando eu tomei a decisão, né? Aceitei o desafio, o pessoal foi organizando, vai multiplicar tal dia, vai liderar. Isso aí, sou eu que sou seu líder. Aí Dani Xande, agora a gente não pode voltar mais atrás não. Aí lideramos, né? Aí multiplicou o PG Emanuel na época, aí saiu o Maranata e o Ianai liderado pela Renata e o Maranata eu e Dani, né? E nós começamos a liderar ali com muita alegria, a gente começou a se envolver, a gente se apaixonou, né, por Jesus, a gente se apaixonou pela obra, eu ressignifiquei a minha vida, até hoje eu encontro amigos, né, que fizeram cursinho comigo na época lá no LFG, no Damásio, Renato Saraiva, o pessoal fala... Cara, e aí? Tomou posse de delegado onde? Tu era um dos cotados e coisa e tal. Aí eu fico calado, deixo o cara falar bem muito, aí depois... Como assim? Alexandre, e aí? E aí o quê? Passou para delegado já? Eu disse, cara, eu meio que dei uma parada. Como é que tu para? Tu é doido, o cara tava tão bem e coisa e tal. Cara, eu ressignifiquei minha vida. Eu percebi, na verdade, vou abrir um parênteses aqui, que esse sonho de ser delegado ou promotor, na verdade, quem tinha gerado ele em mim tinha sido aquele meu amigo, André. Eu admiro muito André, e ele é um cara que estuda pra caramba, né? Até hoje ele estuda, ele tá fazendo mestrado, tá cursando medicina, tá perto de se aposentar na polícia. Enfim, é um cara, assim, extraordinário, né? Nesse campo intelectual. E eu tenho ainda como uma referência, e eu meio que tinha sonhado os sonhos dele, né? E ele uma vez tinha conversado comigo e disse, quando soube que eu estava cursando direito, ele disse, por que tu não faz concurso para delegado?
não precisa de comprovação de 3 anos de atividade jurídica, porque você já é da área de segurança pública, você já cumpre o requisito, faz para delegado, depois que tu passar, aí tu vê se faz para promotor, para juiz, tem potencial e coisa e tal. E ele gerou mais uma vez um sonho, como ele gerou lá atrás comigo, quando eu passei no bombeiro, né? E eu achei legal, né? Topei essa parada aí, mas na verdade o sonho não era meu. Aí eu vou abrir um parêntese para falar algo que eu deixei de falar lá no início. Eu tenho um chamado ministerial desde criança. Eu lá com 10, 11 anos de idade, minha mãe me levou para uma casa de uma senhora que era uma irmã chamada Irmã Ferreira, que era uma mulher de Deus, certamente nessa hora está lá no céu com o Senhor. Aí a Irmã Ferreira, deficiente visual, nós íamos para a casa dela lá na zona norte do Recife, e a gente brincava, eu adorava brincar lá na casa dela no sábado à tarde, e ela fazia um frango ensopado, fazia alguma comida assim que era maravilhosa, a gente adorava, bolo. Aí teve uma hora que ela mandou as crianças parar de brincar e fizeram aquele círculo para orar antes de comer. Éramos assim umas 10 crianças, eram as 4 irmãs e todos os filhos dela, né? Só a mamãe tinha 4, né? Aí aqueles meninos ali brincando, aí quando formou o círculo, a irmã foi tomada com poder, e naquele momento ela saiu do lugar dela e veio em minha direção. E quando ela começava a falar em línguas, eu morria de medo, né? Que negócio é esse que esse pessoal tá falando? E ela colocou a mão na minha cabeça e perguntou: esse aqui é o Alexandre, o filho da Lourdinha? Aí o pessoal confirmou. Como é que ela sabia que era eu? Ela era cega. Ela colocou a mão na minha cabeça e entregou uma profecia para mim naquela época de que eu seria um ministro do Senhor na Terra. Só que quando ela falou aquilo na época, eu achava que ministro era um ministro da saúde, um ministro da justiça, um ministro da educação. Eu achava que era isso. Criança não sabia fazer a distinção entre ministro cristão, né, e o ministro secular. Enfim, fechando esse parênteses. Então, sempre teve esse chamado na minha vida. Isso ardia no meu coração. E eu lembrava dessa profecia lá de trás. E eu ficava, será que é comigo mesmo isso? Enfim. Aí vim para a PIB, comecei a liderar no PG, o PG multiplicou. Aí aconteceu nesse ínterim do pastor Cleito e a pastora Roberta serem enviados lá para a IBR. A igreja entrou em aliança com a PIB e abriu um espaço para a liderança de supervisão da rede Ravanoa. E a gente, assim, nunca imaginou chegar a ser líder de rede, cursar teologia, pensar numa vida ministerial, em se tornar pastor um dia. Nunca passou isso na minha cabeça. Porque não tinha tempo, né? Na minha cabeça eu dizia, não tem tempo para essas coisas, para cuidar da vida dos outros, não cuido, mal cuido da minha. Enfim, aí foi quando os pastores nos convidaram, nos chamaram, né, para almoçar na casa deles e disseram para a gente, né, que perguntaram, disse que Deus tinha indicado a gente e se a gente aceitava o desafio de liderar a rede. E assim, ainda naquele momento, eu estava totalmente rendido, estou totalmente rendido ao Senhor. De modo que tudo que ele me pedir, eu não digo não para nada. Amém. A vida, assim, só tem sentido servindo no reino. Mas eu compreendo também que existe chamado para líder de 10, líder de 20, líder de 50, líder de 100, líder de 1000, assim sucessivamente. Então, eu creio que Deus tem um chamado para a minha vida para uma liderança em tempo integral, em algum momento. Não sei quando isso vai acontecer. Mas, enfim, aí a gente começou a liderar a rede, a gente se sentiu bastante desafiado. Eu perguntei como é que é, vai ter um curso para supervisionar, porque a gente não fez uma capacitação, né? E nas primeiras reuniões de supervisão, o pessoal disse assim, a gente está na mesma até hoje, a gente está aprendendo assim, né? Enfim, mas Deus tem guiado, Deus tem cuidado, e a gente tem experimentado um crescimento, assim, quando nós assumimos a rede da Ravanoa, a rede tinha 3 PGs, né? Nós chegamos depois de 3 multiplicações, a 14 pequenos grupos, né? E a meta para esse ano é de um crescimento de 100%. Sempre assim, eu sou ousado. Eu digo, Senhor, é o seguinte, o crescimento é 100%. Se vier 10, 20, 30, 40, mas a meta sempre vai ser 100%, entendeu? Porque a gente sempre vai apontar para cima. Quanto mais vidas forem restauradas, entendeu? Forem alcançadas, forem cuidadas, consolidadas, preparadas para fazer a mesma coisa, para mim é o máximo. Então a história da gente para a PIB foi essa. A gente foi chegando, a gente assumiu um PG, a gente multiplicou e Deus nos erigiu a condição de supervisores da rede, mas compreendendo sempre, né, que quando a gente sobe um degrau, é uma responsabilidade maior e a gente tem mais pés para lavar. A gente lidera lavando pés. A gente lidera servindo, amando e cuidando.
Muito legal, Alexandre. Assim, é uma história fantástica, porque houve uma mudança 360, né, na sua vida, como você mesmo falou. Você nunca, né, lá atrás se imaginou, a não ser por essa profecia, né, dessa irmã, mas assim, você mesmo, né, não se imaginava numa posição dessa, assim, né, com essa responsabilidade, né, e comprometido, né, com essa alegria, e Deus te levou a isso. E é um pouco assim também do que aconteceu na minha vida também. Eu também sou da área jurídica, eu também sonhava ser juiz e tal. E assim, a verdade é que quando eu me converti mesmo, meu sonho era ser rico, né? Eu queria ser rico, eu queria ter muito dinheiro. E na verdade, assim, eu acho que quando a gente conhece Jesus mesmo, assim, sabe, a gente entende que, cara, isso aqui é tão efêmero, né? A gente acaba vendo que eu vou abrir mão, sabe, de garantir, digamos assim, a minha salvação, né, de ser efetivo no reino, de fazer o ID, né, que é o que Jesus quer da gente, para ser bem, ter uma vida confortável financeiramente, mas que não me garante uma vida familiar boa, não me garante nada, né? Uhum. E também pode ser frustrado, e a gente pode ir em busca disso aí e não alcançar também, né? Só que no reino não, o trabalho que a gente faz, né, assim, a nossa dedicação, o nosso esforço, ele será recompensado, né? A Uhum. gente vai receber os galardões pelas vidas né, assim, que Deus nos usou como influência e tal. Então é muito legal isso, assim, conhecer mais perto a sua história. E assim, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo com, sabe, você ter aceitado e compartilhar isso, porque eu tenho certeza que muita gente que vai escutar esse podcast, ele, né, ele vai fazer uma reflexão assim né, na vida dele, assim, porque isso já aconteceu comigo também, de não querer compromisso, de estar focado só nas coisas, né, seculares e tal. Mas tem uma hora que Deus cobra, né? E aqui uma coisa que eu gosto assim da nossa igreja, do nosso pastor, é que ele sempre, né, mexe com a gente pra gente sair desse banco, né? Uhum. Desse sentado satisfeito aí. E então, assim, é muito legal, eu tô muito feliz assim de ter escutado essa história, né, Juliano? Isso. E assim, Alexandre, a gente, quando a gente recebe um convidado aqui, a gente ouve tudo e aí a gente busca, assim, algo que o próprio convidado trouxe, né? Pra gente trazer uma pergunta bem polêmica para que gere uma mudança a mais na vida dos homens que estão ouvindo, né? E quando a gente recebeu o Maurício, ele falou sobre como ele ficava mais nos bastidores e a Lídia mais na frente, até que o pastor deu um chega nele e ele falou assim, cara, vou abrir meus olhos, vamos dar. E ele falou, tipo assim, a respeito de uma postura como homem, exercendo o papel de liderança. Só que no teu caso, eu vou pegar uma parte da tua história, é, que a gente percebe também como uma dificuldade relacionada aos homens. E se você não se sentir à vontade, não precisa falar. Mas assim, você falou que você teve um casamento antes, né? Teve uma Na filha. verdade, não chegou a ser um casamento, né? Foi uma união civil. Você teve uma união estável Isso. antes, e aí você depois vocês dissolveram aquela união e você se relacionou de novo. E a gente vê, né? Eu sou filho de pais divorciados e meus pais tiveram outros relacionamentos e têm outros filhos hoje. Mas na sua perspectiva, como que foi para você conciliar o seu relacionamento com a sua filha de outro casamento e trabalhar isso da melhor forma para que não houvesse problema? O que você acha que um homem precisa fazer? Porque, falando assim como filho, eu dei um certo trabalho para minha mãe especificamente quando ela resolveu se relacionar com outro homem. E isso gerou feridas. Hoje nós somos curados, né? A gente tem um relacionamento muito bom. Mas isso foi muito difícil. Como que você, claro, está na situação de pai, de homem, mas a gente sabe, você precisou administrar. O que você tem de dica assim para dar para os homens nessa situação? Eu queria começar respondendo a tua pergunta, honrando a vida de Daniele. Porque, na verdade, eu costumo dizer que eu aprendi a ser homem com Dani. Antes eu me comportava como um moleque mesmo, né? Uhum. Muito homem pensa que ser homem é conquistar várias mulheres,
é sair por aí ferindo o coração à torta e direito das meninas, né? Sem se preocupar com o sentimento alheio. Eu me comportava dessa forma. E eu acho que o cara que se comporta dessa forma não é homem, né? O primeiro caso é esse. E com Daniele eu aprendi a respeitar uma mulher. Daniele me ajudou muito nesse processo. Então, foi muito difícil no início, como eu disse, porque eu tenho um sentimento de paternidade muito forte. Eu sou muito ligado aos meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho Raíssa, eu tenho Alexandra Kelly, de 17 anos, eu tenho Vitor Alexandre, de 14, e tenho Maria Fernanda, de 7. E a Alexandra Kelly surgiu ainda na constância desse relacionamento aqui, em razão desse comportamento inadequado que eu tinha. Então isso aqui dissolveu em razão dessa situação. Mas as meninas, o Espírito Santo me levou até recentemente a convidá-las, conversar com elas e pedir perdão para elas por minhas inconsequências lá atrás, os impropérios que eu cometi. Então eu disse para ela, naquela época realmente eu era preocupado muito mais com o meu prazer pessoal, eu não tinha a concepção, a consciência e a responsabilidade que eu tenho hoje, e quero pedir perdão para as meninas, e mais uma vez, que eu creio que elas vão assistir esse podcast também, dizer que eu amo vocês, meninas, amo Raíssa, amo Alexandra Kelly, são filhas amadas, né, e pertencem à nossa família. Então foi muito complicado, porque tinha Raíssa, Alexandra, e havia uma dificuldade de relacionamento aqui, porque eu acredito que, como eu que rompi os relacionamentos anteriores, geralmente algumas pessoas que ficam para trás às vezes se sentem desprezadas, né? E não souberam absorver muito bem esse tipo de situação. E quando eu comecei o relacionamento com o Daniel, eu tentando construir algo novo, o Espírito Santo restaurando a minha vida, foi um processo de restauração mesmo, e escutar o José dizer que hoje eu tenho uma vida estruturada, isso é verdade, Deus reestruturou a minha vida completamente, quer não seja no campo material, quer seja no campo espiritual, quer seja emocionalmente falando, mas tudo começou espiritualmente, né? Então era muito difícil, e Dani foi me ajudando no processo, deixando muito claro, definindo, demarcando posições, a gente dizendo qual é o espaço e qual é o papel de cada um nesse processo. Quem é que faz isso, quem é que faz aquilo. Então, no relacionamento, eu nunca abri mão de ser pai das minhas filhas, mesmo tendo um novo relacionamento. Isso sempre ficou muito claro para a gente, tanto é que no curso de noivos, o pastor Jorge, lá da Batista do Alecrim, disse para a gente, Dani, você tem que entender que você precisa permitir que Alexandre seja pai sem que você seja mãe. Você vai entrar num relacionamento em que o cara já é pai e você não é mãe. E você não é obrigado a entrar nesse relacionamento. Você tem o poder de decisão de dizer agora se quer ou não, se você quer isso, se você vai conseguir lidar com isso ou não. Então, dito isto pelo pastor à época, a gente começou a trilhar um caminho, ela sabendo muito claro que eu tinha esse papel na vida das meninas, né? E as meninas vinham conviver conosco, vinham passar alguns eventos, Raíssa vinha com mais frequência, Alexandra menos no início, e de modo que Raíssa cresceu dentro de casa com a gente. Era uma espécie quase que de uma guarda compartilhada. Eu era muito presente nas datas especiais, Dia dos Pais, eu estava lá com ela, né? Eu ia lá, elas vinham aqui em casa, Natal, passava o Natal comigo, um Réveillon com a mãe, no outro ano a gente invertia, passava quase que as férias todas comigo, e a gente sempre teve muito presente. Eu creio que a questão principal é o homem saber se posicionar. Agora também é o seguinte, quando vinha com alguma coisa que excedesse a isso, eu deixava muito claro quem era a minha esposa. Se viesse qualquer coisa querendo desafiar o papel de Daniele, qual era a condição, né? A posição de Daniele na minha vida, a gente não podia deixar de forma alguma que alguém desafiasse isso. Daniele era minha esposa, era a mulher da minha vida, e ela tinha esse posicionamento. Então, assim, a gente teve algumas dificuldades no início, mas a partir do momento em que a gente começou a deixar muito claro isso, eu deixei isso muito claro para a Raíssa, sobretudo, que estava em casa com muita frequência. Dani é minha esposa, eu amo muito a você, mas amo também a minha esposa. Você é muito amada. Eu deixei muito claro para a Raíssa que ela era muito amada. E Dani nunca, nesse processo, mesmo nos momentos mais difíceis, Daniele nunca maltratou, Daniele nunca desrespeitou, Daniele sempre acolheu, Daniele sempre abraçou, Daniele sempre amou. Tanto é que hoje, tanto nas datas de aniversário de Raíssa como no Dia das Mães, Raíssa sempre faz uma postagem. O aniversário de Raíssa, aniversário de Dani. E no Dia das Mães, Raíssa faz uma postagem homenageando a Daniela, dizendo que Daniela é a segunda mãe dela. Então, acho que isso ajudou muito, entendeu? A postura. E assim, eu queria aproveitar o momento, sem extrapolar, agradecer aqui a Dani, né? Dani, realmente, se existe anjo em figura de gente, Daniela foi colocada com esse papel na minha vida.
Eu estava totalmente desestruturado, estava totalmente, assim, perdido mesmo. Eu estava perdido. E eu costumo dizer que o diabo não brinca de ser diabo, não. É verdade. Ele não brinca, não. Ele bate com força. Ele te atrai, te dá flores, mas quando ele começa a cobrar, ele bate com muita veemência, né? E eu cheguei em frangalhos, né? Totalmente destruído emocionalmente, desestruturado financeiramente, a vida toda desorganizada. E Daniela me acolheu com muito amor, com muito carinho. Dani cuidou muito bem de mim, cuida até hoje, né? Mas eu estou fazendo referência lá no início, cuidou muito bem, teve muita paciência comigo. E foi através dela, né, que Jesus me trouxe e me consolidou efetivamente com o reino. E isso que você falou aí dos homens, né? Muitas vezes a gente fica muito na sombra das mulheres, né? Isso. A gente acha que a mulher é a coluna da casa, então está a cargo dela orar pela casa, está a cargo dela conduzir a casa espiritualmente. Isso não é uma verdade. A gente tem que cortar na própria carne da gente. Eu vivi durante muito tempo na sombra dela. Vivi muito tempo, né? Eu tinha algum problema, eu chegava, Dani, ora por isso. Aí ela disse, eu vou orar, mas você tem que orar também. Enfim, então assim, eu aprendi a orar, a buscar o reino, e foi através da vida dela que Deus reconstruiu a minha vida. E eu agradeço muito a Deus pela vida de Dani, eu amo muito a Dani. E Deus aqui me deu uma nova família, né? Exato. Que pese o nosso sotaque arrastado, o nosso nordestinês, né? A gente sempre foi muito abraçado pela igreja. A marca da igreja é o amor, né? É o acolhimento. Amor e cuidado, né? Amor e cuidado. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida dos pastores, né? Meu discipulador, meu pastor Edson, aí tem me ensinado coisas assim extraordinárias. Eu tenho crescido muito nesse tempo com ele. E eu quero devolver tudo que Deus me deu para o reino. Amém. Eu quero influenciar os homens. Eu quero impactar essa geração com a minha vida. Entregar todos os meus dias ao Senhor. Não posso entregar nada menos do que isso. E agora eu não tenho mais frustração profissional, não tenho frustração de nenhuma ordem, porque em Cristo eu sou completamente realizado. Oh, glória a Deus. Glória a É Deus. isso. Eu quero agradecer mais uma vez. Foi muito top, Alexandre. Cabe uma outra, né? Um episódio 2 aqui com o Porque Alexandre. com certeza tem muita coisa ainda pra gente conversar e tal, mas de qualquer forma, muito obrigado por ter participado, tá? Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. E é isso, Alexandre é demais. Você pode falar. Eu quero encerrar dizendo só uma coisa, né? No outro podcast, o Maurício me constrangeu em amor aí, né? Fez uma declaração de amor por mim aqui. Eu queria declarar meu amor por você também, Maurício. Você mora aqui, ó. Que pese você ser palmeirense, você é meu irmão, eu amo você. Amo também o pastor Edson. É assim, cara que me arrasta assim para cima mesmo, pastor Edson, é top demais. E não vou citar mais nome para não ser injusto com as outras pessoas, Com né? certeza. Mas a minha esposa, a Dani, que eu a amo demais, as minhas filhas, né? Raíssa, Alexandra Kelly, Vitor Alexandre, meu primogênito, único filho homem, e Maria Fernanda. Eu quero ser um exemplo de cristão para vocês, para que vocês tenham esse legado pro resto da vida de vocês. Amém. Glória a Deus. É isso, gente. A gente quer agradecer a vocês que ficaram com a gente até o final. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar. Exatamente, gente. Comenta Deixa aí seu embaixo, like aí, é importante. A gente tem recebido várias pessoas aqui e com certeza a gente vai recebê-las de novo. Então, se você tem alguma pergunta, algo que você queira, algum assunto que queira tratar com o Alexandre, na próxima vez que ele vier aqui, a gente já vai ter um roteiro maior aí pra gente conversar melhor. Isso aí. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais.